Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados, abençoadas do Todo-Poderoso Deus. Você é riqueza, sim, trunfo do Senhor. Não é à toa que eu digo aqui, corra linda do Senhor, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje, oh, aleluias! Está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 2. O apóstolo Paulo vai falar aqui sobre a chave ou o segredo de um testemunho poderoso. Amém? Porque tem muita gente que dá testemunho, mas ele acaba mudando o foco do testemunho. Ele acaba falando mais de si do que daquilo que Deus fez na vida dele. Ele acaba envaidecendo, engrandecendo a si próprio. Quando ele começa a dizer, contar detalhes do passado, né? E que coloca ele como que era aquele, né? Aquela pessoa terrível, extraordinária. E pouco às vezes fala do que Deus tem feito na vida dele, ou na vida dela, né? Porque, na verdade, o testemunho deve exaltar e glorificar o nome do Senhor. Não somos nós que temos que ser exaltados. Tem coisas do meu passado que eu tenho vergonha de lembrar. Prefiro não citar, né, de vergonha. Então a gente tem que saber testemunhar. E é isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui em 1 Coríntios, primeira carta escrita aos Coríntios, no capítulo de número 2, no versículo de número 2. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente para a gente poder então meditar. Mas quero lembrar você que o café com Deus é o quê? É uma porção justamente da palavra de Deus explicada e oração por você e sua família. Amém? Lá no capítulo 2, versículo de número 2, você, quando curte os nossos vídeos, você me ajuda na evangelização. Quando você compartilha nossos vídeos também. Inclusive, se quiser abençoar o nosso ministério, porque nós temos um ministério amplo, né? Pregando o evangelho em várias igrejas, e nós temos um carro para locomover, precisamos dele, meu carro quebrou um tempo atrás aí, ainda estou pagando. Se você quiser abençoar, enviando uma oferta, se Deus tocar no teu coração e abençoar o nosso ministério, né, de evangelização, pastoral, a gente dá suporte a pastores, e a gente ajuda pessoas com alimentação, com cesta básica, doação de roupa, constantemente fazendo isso, né? É só olhar o Pix que está embaixo aí, é o nosso CPF 568-592-10630. Pronto, envia uma oferta que Deus tocar no teu coração e muito ajudará na propagação do evangelho. Você será um parceiro meu na evangelização. Há vários meios de semear, orando por nós, né? Compartilhando nossos vídeos, curtindo eles, se inscrevendo no nosso canal e, se puder, ofertar no nosso ministério também, muito nos ajudará. Carro rodando, sabe como é que é? Meu carro, além de ter batido o motor, arrumei, estou pagando ainda. Agora deu problema na marcha, arrumei uma parte dela, ainda está com problema, dificuldade de entrar ré, de entrar quinta. É assim. Esses dias eu coloquei 2 pneus, estou precisando trocar pastilha de freio. Quer dizer, são as coisas que acontecem. Eu não estou aqui chorando, estou aqui só comentando, tá? Que a gente está aí trabalhando no reino de Deus e precisa, é uma ferramenta que a gente tem e precisa estar rodando, né? Que Deus te abençoe se você puder ofertar no nosso ministério, ok? Capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 2 diz: porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo Jesus e este crucificado.
O apóstolo Paulo aqui traz uma lição tremenda, né? Ele diz: eu não vim falar de mim, eu não vim falar do terror que eu fui, embora ele conta o seu testemunho, claro, e a gente precisa de testemunhar, né? Que nós éramos perdidos sem Deus, um vazio na nossa alma, e às vezes a gente fazia coisas achando que estava certo e estava errado, até um dia que a gente teve um encontro com Deus e deixamos aquelas coisas erradas porque passamos a conhecer a verdade, né? E Jesus diz: conhecereis a verdade, a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, está escrito na palavra, verdadeiramente sereis livres. Quem é o Filho? É o Filho de Deus, é Jesus. Quem é a verdade? É Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é a verdade. Quando o conhecimento do Senhor chega até nós, quando nós temos um encontro com Cristo, é pelo conhecimento da palavra. Ele se revela a nós. Então, olha a importância de se conhecer as Escrituras, a Bíblia Sagrada. Por isso que todos os dias eu estou aqui, né, falando para você sobre a palavra de Deus, meditando nela, né? Quando eu dou testemunho da minha vida, eu falo o quanto eu avancei, o quanto eu melhorei, porque, né, nós vivemos e cada dia nós temos que melhorar mais, porque o Espírito Santo faz um trabalho dentro do nosso coração. O lindo é que a gente não anda sozinho. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que eu vim aqui fazer para vocês? Eu não vim saber da vida de vocês e nem ficar falando da minha. Eu vim aqui para falar de Cristo Jesus e esse crucificado, aquele que morreu por nós. Para quê? Para nos transformar. Então, o Espírito Santo passou a morar em nós graças à morte de Jesus. E ele, por um tempo, depois de ressuscitado, esteve com os discípulos e disse: eu não vos deixarei abandonado, eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro, o Consolador, que estará convosco todos os dias. E ele enviou. E o Espírito Santo habita em nós, em todo aquele que aceitou a Cristo. Então você não batalha sozinho. Você não luta contra a carne, contra os desejos do pecado sozinho. Você precisa vencer todos os dias o desejo do pecado. Há uma luta constante dentro de nós. Uma parte de nós quer extrapolar, quer pecar, quer viver os prazeres que o mundo oferece. Mas sabe que há uma condenação nisso. Outra parte de nós quer agradar a Deus, porque veio de Deus, é o Espírito que veio de Deus. Não estou dizendo o Espírito Santo, o Espírito em você que é eterno. Mas o Espírito Santo trabalha nele para vencer contra a carne. É uma luta constante. Então os desejos da carne são alimentados pelo que o olho vê, pela concupiscência dos olhos, o desejo do coração. Então é preciso dominar isso. A gente tem que crucificar o nosso eu, a nossa vida, todos os dias, assim como Cristo foi crucificado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, bem claro para nós. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. É isso que a gente precisa saber. Esse Cristo que transforma. Então ele trabalha em mim e eu tenho que melhorar a cada dia. Eu tenho que ser melhor hoje, melhor do que fui ontem. E amanhã eu tenho que ser melhor do que estou sendo hoje. A gente tem que ter um progresso. Por quê? Porque quem nasce de novo, igual uma criança que nasceu, um ano depois, a criança está do mesmo tamanho. Um ano depois, aquela criança está nos mesmos hábitos. Eu te pergunto, ela não está falando, tentando falar alguma coisa, ao passo que antes ela não falava?
O alimento daquela criança que era só, né, leite materno, que seja assim por algum tempo, porque é ensinado que é assim que se deve ser, mas você começa às vezes a dar uma papinha, dar uma alimentação diferenciada, né? E a criança começa a ser colocada no chão para dar uns passinhos. E ela vai crescendo, à medida que vai crescendo, ela começa a engatear, ela começa a ressoar algumas palavras, né? Ela aprende a falar mamãe, papai, e assim vai, vovô, vovó, e assim vai. E ela aprende a andar, ela vai levar tombo, mas olha o progresso dessa criança, desde o nascimento até 1 ano, 2 anos, e os anos vão passando, ela vai desenvolvendo mais a fala, o andar, certo? Os desejos, o alimento, entende? O gosto. E a mesma coisa a vida espiritual. A gente não pode, irmãos, 1 ano depois de convertido, estar no mesmo nascimento. Você tem que desenvolver, você tem que crescer. E cada ano que passa, você tem que crescer. Cada momento a gente tem que avançar. A gente tem que melhorar. E como que eu vou melhorar? Lendo a palavra, aprendendo a vontade de Deus que é revelada na palavra. Certo? E não adianta eu querer mudar os outros ao meu redor. A gente, quando se converte, quer pregar para todo mundo. E isso é lindo. Você está vivendo o primeiro amor. É maravilhoso. E a gente nunca tem que deixar de viver o primeiro amor, não. É até bíblico. Tenho contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Certo? O próprio Senhor diz lá em Apocalipse. Então, não é isso que eu deixar o primeiro amor. Mas amadurece até a maneira de amar. Porque o amor, ele se desenvolve. Amor é decisão. Eu decido amar o meu semelhante. Eu decido amar a mim mesmo. Porque eu não posso amar o meu próximo se eu não amar a mim mesmo. Se a pessoa ficar culpando com culpas do passado, com tragédias do passado, com fatalidades do passado. Tem gente que foi molestado, tem gente que abortou, né? E até voluntariamente. Você não tem que ficar se acusando, porque o inimigo se levanta para acusar traumas do passado contra a sua vida. Então, esse passado tenebroso, ele tem que ser deixado. A Bíblia diz: não lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Que passado é esse? O passado tenebroso. Aquelas coisas que te oprimiam, que a culpa que você carregava, Cristo já levou sobre si. Quando ele foi chicoteado, coroado com coroa de espinho, quando ele carregou a cruz, quando ele foi crucificado nela. Então você não tem que carregar essa culpa. Certo? Agora, é preciso lembrar também que você precisa amar a si mesmo, valorizando esse corpo físico que Deus te deu, porque ele é morada do Espírito Santo. Então você tem que cuidar dele. Você tem que cuidar dele, da sua saúde, do seu intelecto, da sua vida espiritual, psicológica, sentimental. Você tem que cuidar da sua vida social, certo? Você precisa trabalhar, mas precisa ter momentos de lazer, a sua cabeça também, né? Dar uma refrescada. Precisa, é bíblico isso. Aí você está amando a si mesmo. Quando você cuida de você. Agora, não é o egocentrismo, idolatrar o eu, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que Deus quer e Ele condena a idolatria. Você precisa de amar a Cristo sobre todas as coisas, a Deus sobre todas as coisas, ao Pai, ao Espírito Santo, a Jesus. E, certo? Acima de tudo. Mas você tem que amar o próximo. E para amar o próximo, a Bíblia diz, como a ti mesmo, você tem que amar assim.
Se amar. Saber que Deus te ama, que você é importante. Olhar no espelho e dizer, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou amado pelo Senhor. Não deixe o inimigo tirar isso de você. Certo? Com acusações, porque ele é especialista nisso. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo não há mais condenação. O Senhor te perdoou os seus pecados, se você está em Cristo. Agora, você precisa crescer, amadurecer. Você não pode viver sendo menino. O apóstolo Paulo fala, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino. Agora me tornei homem, eu penso como homem, quer dizer, eu amadureci. Eu deixei as coisas de menino. E na vida espiritual, assim, a gente tem que crescer. Não é qualquer coisa que vai nos tirar da presença de Deus. Menino é que se, né? Qualquer coisa magoa, qualquer coisa, porque é menino. Mas aquele que amadureceu, se tornou um homem na fé, uma mulher na fé, ela amadureceu, a pessoa amadureceu, não é qualquer coisa que vai tirar ela da presença do Senhor. Certo? Não é qualquer ferida, não é qualquer calúnia, não é qualquer falatório, né? Fofoca, nada vai te tirar da presença do Senhor, porque você não está servindo pessoas, você está servindo a Deus, você amadureceu, você cresceu, você sabe que o seu alvo é Cristo, não é o ser humano. Não é olhar para o ser humano, porque olhando para ele você vai se decepcionar, mas é olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, e ele fala ainda mais para nós, lá em Filipenses 3, versos 9, olha o que diz aqui, ele confirmando isso, ó, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, quer dizer, a minha justiça, a minha crença que eu acreditava na lei, deixei ela, porque agora eu sou achado nele, em quem? Em Deus, em Cristo, mas a que vem pela fé em Cristo, ele confirma aqui, ó, a saber, a justiça que vem de Deus, pela fé, aleluia. Então nós somos justificados pelo Senhor. Não é a nossa justiça que presta, ela é como trapo de imundícia. Não é o que você faz que vai te salvar. Não é a sua bondade que vai te salvar. Primeiro que não existe ninguém bom, a Bíblia diz que bom é Deus. O próprio Jesus disse isso. Só Deus. Toda bondade, todo dom perfeito, toda, né, bênção vem do alto, do Pai das luzes, onde não há variação nem sombra de dúvida. Então dele, por ele, para ele são todas as coisas. A gente tem que glorificar o nome do Senhor e entender que nós não somos nada, que nós estamos aqui graças à misericórdia do Senhor, e as bênçãos que nós compartilhamos é vinda dele. E temos que aprender isso, partilhar, ajudar as pessoas, servir alguém, porque Deus te levantou para isso. Deus, sendo todo poderoso, ele não faz isso, ele não te serve. Quando você pede, você precisa, ele não está sempre pronto a te abençoar. A Bíblia diz que ele é Deus dos aflitos e dos necessitados. Se você está aflito, se você está necessitado, você pede a Deus, Deus vai te dar, vai te abençoar. Então você deve fazer o mesmo com as pessoas, ser abençoador, amém? Quero orar por você, não é à toa que Deus deu seu único filho por nós, amém? Pai, oro por cada pessoa que nos acompanha no Café com Deus, te peço especialmente também pela vida da Maria Luísa. Deus amado, abençoa ela de uma maneira tremenda e maravilhosa, toda a sua família, Alcina Lúcia também, sua família, seu financeiro. Ela pede oração aqui pelo Jorge, pela Jaqueline, oro também pela Yolanda, Deus, a causa dela, abençoa em nome de Jesus. Oro, Deus amado, pela vida também, ó Deus, da Valdelândia Melo e família, missionária Néia e família. Oro, Deus amado, pelo Jorge Luiz Rodrigues e família, pela Patrícia e pelo Frank, pela Luana, pela Raquel, filhinha dela. Eu oro também pela Lena Mendes. Eu oro, Deus, pela Cida Alves. Eu oro também, ó Deus, pela pastora Rosaura Marques. E oro também, ó Deus, pela Camila, pelo Reinaldo, pela Júlia,
pela Nelma Kumaru de Pernambuco, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, te aguardo até o próximo. Oro pelo meu tio também, João Rosa Vieira. Deus amado, pela minha tia Luzia. Oro aqui pelo meu irmão Charles, em especial pela vida dele. O Senhor dê saúde e vida espiritual contigo, em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, senta o dedo aí, vamos compartilhar bastante.